Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes. A nossa aula está começando e hoje nós vamos falar sobre o grafite, essa arte tão colorida, né? Realmente cheia de cor, de identidade, de crítica social também. Então nós vamos falar sobre como ela surgiu, as suas origens, os artistas brasileiros que são referências, inclusive nessa arte. Vamos para a nossa tela para você acompanhar direitinho e participar aqui comigo, tá? Vamos lá. Então, gente, o tema da nossa aula de hoje é explorando a expressão urbana, a arte do grafite. Essa manifestação artística mesmo, tão imponente, que acontece em várias cidades. Aliás, em todas as cidades brasileiras tem sempre um artista talentoso, deixando a nossa cidade com uma paisagem diferente, mais bonita. Então, vamos pensar. O que é o grafite para você? Para você que está aí nos assistindo, você que é aluno, a sua trajetória de arte, né? O que você pode caracterizar ou definir como o grafite? Com o sentimento, com a experiência que você tem aí. Então, gente, olha, o grafite ela é essa arte visual feita em espaços urbanos, expressão de ideias, críticas e sentimentos, e ele é diferente de pichação. Então, para adiantar, se você for observar, eu sei que a maioria das cidades que eu já andei, é muito presente o grafite. Aqui em Rio Branco, por exemplo, a gente tem aqui uma obra bem recente, que é o viaduto, né? O primeiro viaduto aqui de Rio Branco, tem grafite feito de uma forma dirigida mesmo, por talentosos aqui da nossa cidade, e que remete à realidade da nossa região, do nosso estado, da nossa cidade. E assim na maioria das outras cidades em que o grafite está presente, ele está sempre se remetendo à identidade dessa localidade, né, da região onde ele está sendo produzido. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa arte. Olha aí na nossa tela, a origem e o seu contexto histórico. Então, ele surgiu nos anos aí de 1970 em Nova York, né? Tem influência do hip hop, dos protestos e juventude marginalizada, inclusive as temáticas trazidas pelo grafite é sempre nessa linha mesmo de protestar. Ela é uma arte produzida por jovens que, na maioria das vezes, fazem parte de uma realidade social mais vulnerável, mais difícil. Se espalhou globalmente, então todos os lugares a gente vê a presença marcante dessa obra de arte que é o grafite, né? Então, seguindo, no Brasil, chegou nos anos de 1980, é expressão da periferia e cultura urbana, fortemente presente em São Paulo e Rio de Janeiro, que inclusive essas regiões são polo mesmo artístico, né? A maioria das produções artísticas acontecem no Rio e em São Paulo e ganha essa repercussão toda pelo país. E os primeiros grafiteiros, Alex Valauri, Maurício Vilaça e os gêmeos, que eu inclusive falei para vocês numa outra aula a respeito dos gêmeos, que são grafiteiros referência no nosso país e até internacionalmente. E aí vocês conseguem ver a obra desses dois que eu citei para vocês aí, do Alex e também de Maurício Vilaça. Olha aí o muro de Maurício Vilaça e essa moça bonita e essa obra também, que é a Rainha do Frango Assado, o nome da obra, de Alex Valauri. Quando você vê obras assim, você já vai saber de quem se trata, quem produziu essa obra. Então, as características do grafite, gente, sempre são cores vibrantes, estilos variados, diversas letras, personagens. O abstrato também faz muito parte, né, dessa linguagem. Crítica social e política, quase sempre. E a identidade cultural da região, como eu falei para vocês,
aqui na nossa cidade existem várias obras, pinturas em grafite, em muros aqui estratégicos da cidade, e sempre traz essa identidade mesmo da nossa cultura, da nossa região, tá? Seguindo, nós vamos falar agora sobre o grafite e a pichação, gente. O grafite, ela é uma arte reconhecida e legal. A pichação, ela é uma escrita rápida, muitas vezes ilegal ou sempre são ilegais. Então, conflito e debate entre arte e vandalismo. Então, existe esse conflito, essa discussão. E é por isso que eu vou falar para vocês que, mais na frente, que o grafite, ele é amparado por lei. Mas existem alguns critérios, porque ele não pode ser confundido com a pichação. Então, ele é considerado legal quando ele é criado, o grafite é considerado ilegal quando criado sem permissão. Ou seja, por mais que seja uma obra que trate da realidade, da identidade do povo, mas se você não pediu permissão para o dono do muro ou do suporte que você está utilizando para fazer o grafite, ele é ilegal, porque você precisa ter autorização da pessoa. E a maioria dos artistas, eles pedem, né, a permissão aos proprietários, aos conselhos locais, ou são contratados para pintar em uma parede ou em um muro. Isso garante que as suas obras de arte durem mais e não sejam pintadas por cima de outras obras. Porque quando você pede autorização, às vezes antes tinha lá uma pintura que alguém fez no passado. E aí, se você não pede a autorização, você se torna aí uma pessoa que está promovendo ou provocando mesmo um vandalismo. Então, a lei, ela existe para amparar as pessoas, os artistas que trabalham com o grafite. No Brasil, é a lei número 12.408. Ela alterou o Código Penal em 2011. Então, antes dessa lei, grafite e pichação eram tratados da mesma forma. Então, depois da lei, ele descriminalizou, né? Na verdade, a lei descriminalizou o grafite. Então, quando ela tem um objetivo artístico, é feito com a autorização do proprietário do muro, da parede ou do espaço, respeita o patrimônio público e privado, então ela é legal, certo? Então, quando você vê, aí o seu muro foi pintado, mesmo com uma arte interessante, mas não foi pedido a sua autorização, não dá para considerar o grafite, porque ele precisa de autorização para isso, tá? E agora a gente vai conhecer alguns artistas notáveis, que eu já falei sobre alguns deles em outras aulas aqui para vocês, como, por exemplo, Banksy, que é um artista de identidade ainda desconhecida. Existem aí algumas sugestões de quem ele seria, né? Mas ainda não foi assim, de forma bem clara, dita quem ele é. E ele é famoso por seus grafites com estêncil e mensagens políticas, especialmente sobre guerra. Ele fala também sobre a questão do consumismo. E essa obra que vocês estão vendo aí, Shopping Car, é uma obra de Banksy que fala da questão do consumismo, desse exagero mesmo, sabe? Das compras feitas de forma exagerada e que polui o meio ambiente. Então, esse daí é um exemplo de mensagem que o grafite traz, tá bom? Essa questão social mesmo, a preocupação com o meio ambiente aí. Ainda como artista notável, eu trago aí a Kate. Ela foi uma artista pop de Nova York que trabalhou no estilo grafite. Ele é famoso por suas pinturas de figuras ousadas. Suas obras de arte focavam na saúde comunitária. Então, observe atentamente este exemplo, que ele pode ser também uma mensagem
do grafite, né? Como é que essa obra está interagindo com a sociedade, tá bom? Então, Kate trouxe essa obra para interagir com a sociedade. Então, ela é uma artista notável. E agora, os brasileiros, os artistas brasileiros notáveis. Aí eu trago os Gêmeos, que são de São Paulo, é uma referência internacional e, respectivamente, você vê a obra aí, tá? Eu trago também o Crânio, que é de São Paulo, Indígena, Azul e Crítica Social, é uma das obras bem significativas dele. Está aí também na tela para você ver. Enivo, que mistura realismo e abstracionismo, que também tem aí na tela. Rimon Guimarães, que ele é do Paraná e traz aí um colorido e formas orgânicas das suas obras. Então, o Brasil, ele é um celeiro de grandes grafiteiros. Os Gêmeos, Crânio, Nina Pandolfo, essa obra aí dessa menina cacheada é da Nina Pandolfo. Ela é bem delicada, né? Assim, ela traz sempre essa delicadeza nas suas obras. O Enivo, Rimon Guimarães são alguns nomes que mostram como o grafite brasileiro se destaca no mundo todo. Os Gêmeos, por exemplo, eles têm obras renomadas, eles são super conhecidos internacionalmente por conta das suas obras. Então, eles são verdadeiras inspirações para o nosso trabalho, para você que é artista e que gosta de trabalhar o grafite. Então, eles são inspirações. Então, tá. Aí eu trago para você algumas galerias, algumas obras. Essa que você vê aí na tela é uma galeria em Berlim e ela foi criada na década de 1990 no antigo Muro de Berlim. Tem 1.300 metros de comprimento e exibe pinturas de 118 grafiteiros. Então, as mensagens nessas obras de arte, elas são diversas e são inclusivas, né? E com foco principal, que é a paz. Aí, nós temos também essa rua que foi inaugurada como uma galeria de arte de rua na década de 1990. Você olha aí, olha, ela é bem imponente, com obras maravilhosas, cheia de significados. Então, são artistas comissionados, que têm permissão para pintar aí nessa galeria de rua. O que é o comissionado? Significa que alguém foi pago para criar uma obra de arte. Então, é uma produção de vários artistas, no entanto, eles foram contratados para fazer as suas obras nessa galeria de rua. Isso aí é 1990. Aí o grafite e a transformação social, gente. Ele traz aí a ressignificação de espaços urbanos, inclusão social e visibilidade, projetos educativos e culturais. E eu vou mostrar para você a diferença. Olha só esse muro aí embaixo na sua tela. Tem pouca pintura, aparece aí assim, né? Meio desgastado, sem graça. E aí o grafite vem e faz toda uma diferença nesse espaço. E aí eu deixei um trechinho aí, um pedacinho, que era para você conseguir ver essa diferença entre um muro já bem antigo, né, com um muro que foi feito uma obra de grafite, né, uma obra de arte. Então, ele tem toda essa característica mesmo de inclusão, de provocar mudança nos espaços. E nas nossas cidades, é muito comum a gente circular pela cidade e encontrar essas paisagens, essas diferenças nas ruas, nos muros, sejam muros públicos ou muros particulares. A gente vê muitas dessas obras. Aqui em Rio Branco, tem o viaduto, é o primeiro viaduto aqui da cidade, tem obras de talentosos grafiteiros, tem nas escolas, muros de escolas, eu posso citar aqui a escola Glória Pérez, por exemplo, que também tem todo um muro cheio de significados e eles sempre remetem à nossa identidade, né? Traz muito a imagem de animais que são bem comuns na nossa região, da culinária, da floresta. Então, remete sempre à identidade do lugar onde a gente vive.
Mas agora é a hora da gente testar o nosso conhecimento e saber se a gente aprendeu um pouquinho sobre o grafite, tá? Então, anota aí no seu caderno as respostas que você considerar correta. Também pode printar e anotar no seu celular e depois confere comigo, tá? Então, gente, vamos para a nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: qual das opções abaixo expressa uma das principais funções sociais do grafite no contexto urbano brasileiro? Letra A: ornamentar espaços comerciais para atrair turistas. Letra B: marcar territórios de grupos rivais urbanos. Letra C: representar sentimentos individuais sem diálogo com o público. Letra D: embelezar a cidade sem qualquer mensagem social ou política. E letra E: expressar a identidade de comunidades e provocar reflexão social. Nós já falamos, tanto nessa aula quanto em outras aulas em que a gente falou sobre o grafite, que a arte, de um modo geral, ela tem sempre esse posicionamento crítico, né, diante das situações, sejam elas políticas, sociais, né, ambientais. Então, ela sempre se coloca como um potencial crítico. E aqui no grafite não é diferente. O grafite ele está sempre levantando bandeiras, até porque ele vem de uma realidade de pessoas que estão em situações de, às vezes, negligência de políticas públicas. Então, ele traz sempre críticas sociais, críticas ambientais, críticas políticas, mas ele também retrata a identidade do povo de onde ele é produzido. Aqui na nossa cidade, por exemplo, Rio Branco, a gente vê que as obras de grafite que estão espalhadas pela cidade traz sempre esse histórico da identidade do povo acreano. Muito verde, muitos animais, né, muita floresta, a culinária, os animais aqui da nossa região. Então, é muito presente nessas obras. E aqui, olhando para a nossa questão, a gente vai ver agora qual é a resposta correta. Vê aí se você acertou. A resposta correta para essa questão é a letra E. Expressar a identidade de comunidades e provocar reflexão social. Então, essa é a resposta correta para a nossa questão. Eu espero que você tenha acertado e que, assim, você tenha conseguido também aprender um pouco mais sobre o grafite na aula de hoje. Vamos resumir aqui para você que está chegando agora e ainda não entendeu do que a gente está falando. A nossa aula falou sobre o grafite. Então, descobriu que ele é uma forma de arte urbana, surgiu nos anos de 1970, no Brasil ganhou destaque a partir dos anos de 1980. Artistas brasileiros têm reconhecimento mundial, como os Gêmeos, que eu citei para vocês, Crânio. O grafite transforma espaços e vidas. Mostrei para vocês aí, por exemplo, um muro com o grafite e depois um muro sem o grafite. Então, faz sempre essa transformação dos espaços urbanos, as cidades ficam mais bonitas e também traz essas reflexões sobre questões sociais, questões políticas, questões ambientais, tá bom? Então, a nossa aula de hoje trouxe esse tema que é super importante. Se você quiser acessar mais, saber mais a respeito, tem uns links aí na nossa plataforma para você poder acessar e conhecer essas obras que a gente trouxe para a aula de hoje. E eu já vou agradecendo a sua companhia, sua paciência em nos assistir, tá bom? Quiser conhecer mais, acesse a nossa plataforma que tem aulas de toda a nossa equipe aqui do Centro de Mídias do Acre, tá? Então, muito obrigada, a gente se encontra na próxima.